Olá, terceiro ano. É, Estou corrigindo as redações de vocês. Um processo vai demorar um pouquinho, mas próxima semana todo mundo vai estar com sua avaliação corrigidinha. Vamos lá. Nós temos que concluir a apostila de vocês. A gente acabou perdendo um tempo e focando especificamente no texto dissertativo argumentativo da redação do Enem. Entretanto, nós precisamos concluir o assunto da apostila, até porque vocês pagaram por esse material e vocês precisam desse conteúdo. Apesar de ser um conteúdo de revisão, porque o terceiro ano é uma grande revisão do ensino médio, então vocês já viram sobre o texto injuntivo instrucional, mas nós veremos um pouco mais para que fique fixo na mente de vocês, para quando forem fazer o Enem tá aqui tudo fresquinho, certinho? Então vamos lá. Acompanhem pela apostila de vocês na página 29. Hoje a aula vai ser um pouquinho mais curta, porque esse assunto ele é curto e ele é muito conhecido por vocês já. Então, peguem a apostila de vocês na página 29 e vamos ver um pouquinho do texto injuntivo instrucional. A apostila de vocês traz o seguinte texto: em nosso cotidiano, deparamos o tempo todo com ordens, regras, instruções, regulamentos, anúncios publicitários e outros tipos de textos que interferem ou tentam interferir no comportamento do outro. Às vezes, somos alvo desses textos, outras vezes, assumimos o papel daquele que quer inferir, ordenar, ditar regras. As mensagens desse tipo de texto geralmente se organizam na forma de apelo, de ordem, de súplica ou mesmo de chamada à realidade, despertando nossa consciência. São, em geral, textos muito bem trabalhados, pois têm de envolver o destinatário. Então, aqui no slide para vocês, eu trouxe algumas informações que são complementares às informações da apostila. Então, é muito necessário que vocês acompanhem o conteúdo pela apostila. Então, vamos lá. O que seria o texto injuntivo ou instrucional ou injuntivo instrucional? O texto injuntivo ou instrucional está pautado na explicação e no método para a concretização de uma coisa. Ele indica o procedimento para se realizar algo. Por exemplo, uma receita de bolo, uma bula de remédio, um manual de instrução, um edital, uma propaganda. Um anúncio também, que não tem aqui, mas a apostila de vocês traz muito anúncio publicitário. Ou seja, qual é a função do texto injuntivo instrucional? Ordenar sobre algo, aconselhar sobre algo, instruir ou ensinar sobre algo, ou prescrever um método para se realizar algo, ou para se obter algo. Então, nós temos alguns gêneros textuais que eles utilizam esse tipo textual injuntivo. E aí nós temos uma subdivisão que ela é bem didática, sim, mas que às vezes um gênero é confundido. Como é que eu posso falar? Às vezes você fica na dúvida se um gênero ele é injuntivo prescritivo, se ele é instrucional ou se ele é... Meu nome, meu Deus, esqueci. Preditivo, que é o caso do horóscopo que a gente vai falar já já. Então, a gente tem essas principais características do texto injuntivo instrucional. Como é que ele se organiza? Primeiro, o texto injuntivo ele vem em tópicos. O que acontece? Esses tópicos, geralmente é só um tópico, mas eles, quando tem mais de um, eles possuem uma ordem. Geralmente essa ordem ela é inalterável. Como, por exemplo, no modo de fazer de uma receita de bolo, se ele diz para colocar primeiro os ingredientes secos e depois os ingredientes molhados e você faz o contrário, o resultado da sua receita não vai ser o mesmo
que é aquele que deveria ser obtido. Então, a ordem das coisas interfere muito dentro de um texto injuntivo instrucional. Outra coisa, se você quer se inscrever em algum edital, você está lendo um edital e vai se inscrever em algo. Lá tem o passo 1, passo 2, passo 3. Se você faz, por exemplo, o passo 6 antes do passo 1, você vai, consequentemente, alterar ali a ordem das coisas. Muito provavelmente, você nem vai se encaixar nesse edital. Então, é muito importante que siga a ordem recomendada. Isto é, que os verbos utilizados para se referir a esse texto é ordenar, aconselhar, instruir e prescrever. Então, nós também temos a presença de verbos, que geralmente esses verbos estão ou no imperativo, que é aquele que utiliza a função de linguagem conativa, aquele que ordena, que apela, que convence você de algo, ou então no infinitivo. Vamos ver como é que funciona. O que acontece? Quando é que as provas pegam as pessoas sobre esse tipo de texto? Isso aqui, ó. Existem alguns textos que são injuntivos, mas que eles só apresentam um tópico. E apesar da gente dizer que os textos injuntivos, eles sempre apresentam verbos, às vezes esse verbo está implícito, você não visualiza ele, mas você compreende que ele está ali, entendeu? Então, nós temos, ó, vem pra caixa, você também, vem. Nós temos o verbo e nós temos uma ordem. Vem pra caixa, você também, vem. Se sua mãe lhe manda tomar banho, vá tomar banho agora. Isso é uma ordem, ela está lhe ordenando ou sugerindo que você tome banho. Dependendo da mãe, é uma ordem ou uma sugestão. Na caixa também é uma ordem ou uma sugestão. Sugiro que você venha para a caixa também. Então, a gente tem pare. Quando você tem uma placa ali que tem pare, aquilo não é uma sugestão, né? É uma ordem. Se você tem silêncio, você também tem uma ordem para manter silêncio. Então, percebam que aqui nessas duas onde não tem verbo, na verdade, nessas duas não, porque pare já é o verbo. Em silêncio, na verdade, tem um verbo, ele só não está colocado ali. Fique em silêncio, ou mantenha-se em silêncio. Então, tem só uma palavra, mas o verbo é facilmente identificável, mesmo implícito. É proibido fumar. Aqui também é um texto instrucional. Vacine-se. Geralmente as campanhas, principalmente as campanhas governamentais, utilizam muito o gênero instrucional. Fora Temer, né? Teve aí toda uma onda de fora Temer, há um tempinho atrás, pouco tempo. Agora é fora coronavírus. Vaza. Então, os gêneros instrucionais são esses. A apostila de vocês traz os anúncios como um gênero institucional. Aí traz a campanha de vacinação da febre amarela. Traz um anúncio de que é proibido fumar e uma placa de pare, para exemplificar esses textos instrucionais. O que a apostila de vocês também traz? Os gêneros instrucionais, eles são focados não na mensagem e não em quem fala a mensagem, mas sim em quem vai receber aquela mensagem. É por isso que eles são conativos, eles utilizam a função conativa de linguagem. Gêneros textuais que são injuntivos instrucionais, né? Anúncios publicitários, discursos políticos, discursos religiosos, horóscopos, livros de autoajuda, orações e etc. Meu Deus, eu tô muito cega.
O que acontece? Os horóscopos, eles não necessariamente te instruem a fazer algo, mas eles prescrevem algo. Eles são, na verdade, eles não prescrevem, eles são textos preditivos. Ou seja, eles antecipam uma possibilidade de futuro, uma possibilidade de acontecimento. Isso também é considerado um gênero injuntivo. Então, nós temos aí essas características que complementam o assunto da apostila. É bem simples identificar um texto injuntivo. Então, não tem muito segredo, por isso que a aula foi curta. É algo que vocês também já sabem. Então, é isso. E nós temos um exercício para fazer. Quem é que vai ser o foco desse exercício? Tem muita gente que ainda não possui nem DPE, nem qualitativo. E aí a nota da prova vai ser dividida por 2, vai acontecer da mesma maneira como já acontecia em sala de aula. E essas pessoas podem ficar prejudicadas. Então, nós temos um exercício da página 32 à página 39. Eu pretendo receber somente o gabarito via WhatsApp. Pode ser mesmo por mensagem, ou então documento em Word ou em PDF. Em imagem não, por favor. É muito complicado. E por enquanto é só. Então, façam esse exercício. Fizemos essa breve revisão. E é isso. Tchau, tchau. Próxima semana nós voltamos com a nossa redação do Enem e com a nota da prova. Beijão.